Seja um pastor reformado. Parte 28, dia 31 de dezembro de 2024. Muitos de nós que teríamos vergonha de omitir a pregação ou a oração pela metade, pouco consideramos o que estamos fazendo, enquanto vivemos na negligência deliberada deste dever e de outras partes da disciplina, desde que o tenhamos feito. Pouco imaginamos como atraímos a culpa de palavrões, embriaguez, fornicação e outros crimes sobre nossas próprias cabeças, ao negligenciarmos usar os meios que Deus designou para a cura deles. Se alguém disser há pouca probabilidade de que a repreensão pública lhe faça bem, mas que ficará enfurecido pela vergonha dela, eu respondo: não convém a uma criatura alegar que as ordenanças de Deus são inúteis, ou reprovar o serviço de Deus em vez de fazê-lo, e colocar sua inteligência em oposição ao seu Criador. Deus pode tornar úteis suas próprias ordenanças, ou então ele nunca as teria designado. B. A utilidade da disciplina é evidente na vergonha do pecado e na humilhação do pecador, e na manifestação da santidade de Cristo e de sua doutrina e igreja diante de todo o mundo. C. O que você fará com tais pecadores? Você os abandonará como sem esperança? Isso seria mais cruel do que administrar reprovação a eles. Você usará outros meios? Ora, supõe-se que todos os outros meios foram usados sem sucesso, pois este é o último remédio. D. O uso principal desta disciplina pública não é para o próprio ofensor, mas para a igreja. Ela tende excessivamente a dissuadir outros de crimes semelhantes e assim manter a congregação e sua adoração puras. Seneca poderia dizer: aquele que desculpa os males presentes os transmite à posteridade. E em outro lugar, aquele que poupa o culpado prejudica o bem. 2. Com a reprovação devemos juntar a exortação do ofensor ao arrependimento e a profissão pública dele para a satisfação da igreja. Assim como a igreja é obrigada a evitar a comunhão com pecadores escandalosos, impenitentes, assim, quando eles têm evidências de seu pecado, eles também devem ter alguma evidência de seu arrependimento, pois não podemos saber que eles são penitentes sem evidência. E que evidência a igreja pode ter senão sua profissão de arrependimento e depois sua reforma real? Muita prudência, confesso, deve ser exercida em tais procedimentos, para que não causemos mais mal do que bem, mas deve ser tal prudência cristã que ordene os deveres e os adapte aos seus fins, não tal prudência carnal que os enerve ou exclua. Ao cumprir este dever, devemos lidar com humildade, mesmo quando lidamos com mais severidade, e fazer parecer que não é por má vontade, nem por disposição senhorial, nem por vingança por qualquer injúria, mas um dever necessário que não podemos negligenciar conscienciosamente e, portanto, pode ser adequado mostrar ao povo os mandamentos de Deus que nos obrigam a fazer o que fazemos em algumas palavras como as seguintes. Irmãos, o pecado é um mal tão odioso aos olhos do Deus Santíssimo, por mais leve que seja o pecador impenitente que ele faz, que ele providenciou os tormentos eternos do inferno como punição por ele. E nenhum meio menor pode impedir essa punição do que o sacrifício do Filho de Deus.
aplicado a quem verdadeiramente se arrepende e o abandona. E, portanto, Deus, que chama todos os homens ao arrependimento, nos ordenou a exortar uns aos outros diariamente, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. E que não odiemos nossos irmãos em nosso coração, mas de forma alguma repreendamos nosso próximo, e não soframos pecado sobre ele. Levítico 19:17. E que, se nosso irmão nos ofender, devemos dizer-lhe sua falta entre ele e nós. E se ele não nos ouvir, devemos levar mais 2 ou 3 conosco. E se ele não os ouvir, devemos contar à igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele deve ser para nós como homem ou mulher pagão e um cobrador de impostos. Mateus 18:15-17. E aqueles que pecam, devemos repreender diante de todos, para que os outros temam. 1 Timóteo 5:20. E repreender com toda a autoridade. Tito 2:15. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado e magnificado, hoje e sempre. Amém.